poucas horas do início da votação, chegou a hora de conhecer os resultados da última pesquisa Ibope de intenção de votos para a Prefeitura de Campinas, contratada pela IPTV. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Isso quer dizer que, se levarmos em conta a margem de erro, a probabilidade do resultado retratar a realidade é de 95%. Então, vamos aos números. Jonas Donizete aparecia na primeira pesquisa com 40%, na segunda foi para 49% e agora continua com 49%. Considerando a margem de erro, ele tem entre 53% e 45%. Hélio de Oliveira Santos tinha 12% na primeira pesquisa, seguiu com 12% e agora aparece com 8%. Com a margem de erro, ele fica entre 12% e 4%. Arthur Orsi, do PSD, começou com 8%, foi para 5% e agora subiu para 11%. Com a margem de erro, ele tem entre 15% e 7%. Márcio Postman tinha 5% na primeira pesquisa, foi para 10% e agora aparece com 13%. Considerando a margem de erro, ele tem entre 17% e 9%. Isso significa que Márcio Postman e Arthur Orsi estão tecnicamente empatados na segunda posição. Próximo colocado na pesquisa é Marcela Moreira, que tinha 4%, seguiu com 4% e agora caiu para 3%. Com a margem de erro, ela tem entre 7% e 0%. Próximo colocado na pesquisa é o candidato Jacó Ramos, do PHS, que tinha 1%, na segunda não pontuou e continua sem pontuar, mas se considerarmos a margem de erro, ele pode ter até 4 pontos. Próximo colocado na pesquisa, Edson Dorta, do PCO, não pontuou na primeira, seguiu sem pontuação e continua na mesma, mas considerando a margem de erro, ele tem entre 4% e 0%. Súria Guimarães, da Rede, não pontuou na primeira pesquisa, aparece com 1% na segunda e continua com 1%. Com a margem de erro, ela tem entre 5% e 0%. Próximo candidato é Marcos Margarido, do PSTU, não pontuou na primeira pesquisa, fez 1 ponto na segunda e, de novo, não pontuou, mas considerando a margem de erro, pode ter até 4 pontos. Brancos e nulos eram 23% em agosto, depois foi para 14% em setembro e agora aparecem com 11%. Considerando a margem de erro, fica entre 15% e 7%. Não sabem ou não responderam à primeira pesquisa, eram 7% dos eleitores, depois 4% e segue com 4%. Considerando a margem de erro, fica entre 8% e 0%. Agora nós vamos ver os números considerando só os votos válidos, que é a forma como a Justiça Eleitoral contabiliza o resultado. Pelo resultado, o prefeito Jonas Donizete deve ser reeleito em primeiro turno. Vamos aos números então. Jonas Donizete aparece com 58%. Considerando a margem de erro, ele tem entre 62% e 54%. Márcio Postman tem 15%, com a margem de erro fica entre 19% e 11%. Arthur Orsi, na sequência, com 13%, com a margem de erro ele tem entre 17% e 9%. Hélio de Oliveira Santos é o próximo, com 10%, com a margem de erro ele fica entre 14% e 6%. Marcela Moreira aparece na sequência com 3%. Considerando a margem de erro, ela tem entre 7% e 0%. Próxima candidata é Súria Guimarães, que aparece com 1%. Com a margem de erro, ela fica entre 5% e 0%. Edson Dorta não pontuou, mas se considerarmos a margem de erro, ele pode ter até 4 pontos. É a mesma situação do candidato na sequência, que é o Jacó Ramos, não pontuou na pesquisa, mas com a margem de erro fica entre 4% e 0%. E a mesma coisa para Marcos Margarido. Não pontuou, mas se considerarmos a margem de erro, ele pode ter até 4 pontos. O Ibope também perguntou aos eleitores em qual candidato eles não votariam de jeito nenhum. Vamos aos resultados dessa rejeição, então. Primeiro aparece Hélio de Oliveira Santos, ele não teria 60% dos votos. Depois, Jonas Donizete, com 22%. Na sequência, Márcio Postman, com 21%. Arthur Orsi é o próximo, não teria 14% dos votos. Jacó Ramos também não teria 14% dos votos dos eleitores. Súria Guimarães, 13%. Marcela Moreira vem na sequência com 12%. Edson Dorta aparece em seguida, ele não teria 11% dos votos dos eleitores. Marcos Margarido, mesma situação, 11%.
3% dos eleitores disseram que votariam em qualquer um dos candidatos e 5% não sabem ou não responderam à pesquisa. O Ibope ouviu 756 eleitores entre quarta-feira e hoje. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo sob o número 05068/2016. Os resultados da pesquisa completa você confere na nossa página do G1. Eduardo.